Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai construir um sistema de despesas, então um controle de despesas. Vai ser como se fosse um aplicativo, mas não vai ter nenhuma parte visual, não vai ter um front-end. Então vai ser só um sistema de controle de despesas utilizando o Python, sem nada visual, então você usaria direto no terminal. Então, para começar, se inscreve no canal, like no vídeo e eu já vou começando aqui para ir direto ao ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar isso utilizando a orientação a objetos. Então, primeira coisa, você cria uma classe mãe, a gente vai chamar ela de despesa, e essa aqui vai ter, digamos que os parâmetros base. Então, a gente vai colocar aqui uma função init, que é sempre a primeira função, e vai colocar uns parâmetros. Parâmetro self, descrição. Essa descrição seria o que você comprou. Então, por exemplo, se eu comprei um arroz. Aqui a gente vai colocar a categoria, que eu coloquei como se fosse mercado. Então, mercado, posto de gasolina, esse tipo de coisa. E o valor. Então, quanto dinheiro você gastou. Aqui embaixo você vai colocar a estrutura self, então self.descrição igual a descrição, self.categoria e self.valor. Aqui embaixo você vai criar uma outra classe. Essa segunda classe vai ser para controle de despesas. Então, essa classe vai ser a lista das despesas. Então, a gente vai colocar aqui controle despesas. Aqui dentro a gente vai colocar um def init, por exemplo. A gente colocou aqui no automático, mas não é essa estrutura que a gente vai usar. Aqui só vai ter um parâmetro self e aqui embaixo a gente vai colocar self.despesas igual e a gente vai colocar um colchete. Então a gente está colocando uma lista vazia para depois ir adicionando as despesas via a função append, que seria a função para adicionar algo nas listas. Aqui embaixo, ainda dentro dessa classe, que vai ser a nossa classe, digamos que principal, a que mais vai ter funções, a gente vai colocar aqui um def adicionar despesas. Então, a gente vai colocar aqui o parâmetro self, vai colocar self.despesas, que é o que a gente vai adicionar, ponto append, que é a função de adicionar que eu falei, e aqui dentro, despesas. Então, aqui a gente está colocando esse parâmetro aqui. No caso, a gente tem que colocar despesas aqui também, tá? Para ele poder associar, mas a gente está adicionando dentro dessa aqui. Então, esse self.despesas é equivalente a esse self aqui em cima, e esse despesas aqui é equivalente a esse aqui, tá? É mais ou menos essa estrutura. Aqui embaixo a gente vai colocar um def listar, então esse listar ele vai servir para a gente, digamos que printar a nossa lista final. Então, quando eu coloquei todas as despesas ali, eu quero ver o que eu tenho. Então, eu vou colocar o listar para ele me mostrar tudo. Aqui eu vou usar uma estrutura if. Então, if self despesas. Nesse caso aqui, esse if ele não é tão condicional. A gente não está colocando uma condição. Uma das funções desse comando if é entrar em uma variável. Então, eu estou entrando na variável self despesas com o condicional if, tá? Mas a gente não vai construir uma condição aqui, vocês vão reparar. Então, eu vou colocar aqui um for index, então seria para o index, certo? Então, para o index e despesa, então, para cada index da despesa, a gente vai colocar aqui in enumerate. Então, a gente vai enumerar todas as despesas. Aqui eu vou colocar um self despesas e eu vou colocar aqui um vírgula start 1. Aqui, no caso, quando você vai enumerar com index, esse tipo de coisa, o Python geralmente começa no 0. Então, a gente vai usar esse parâmetro start1 para ele começar sempre no 1, para não ficar lá item 0, por exemplo, sempre começando pelo item 1. Aqui embaixo a gente vai colocar um print. Vou colocar aqui direto um f para a gente poder chamar variáveis aqui dentro. A gente vai colocar aqui o index para ele colocar um número para a gente. E aqui a gente vai colocar a descrição. Então, você coloca o ponto para ficar, por exemplo, um ponto e a descrição. Então, a gente vai colocar aqui descrição. Dentro da descrição, a gente coloca entre chaves despesa, só que no caso aqui não é despesa index, a gente vai colocar despesa no singular, tá? Porque é o que a gente colocou aqui em cima, você coloca a mesma coisa que você colocou aqui no laço, e aí despesa ponto descrição, tá? Então você vai chamar a função descrição aqui dentro. Depois aqui na linha de baixo você vai colocar um outro print, colocar mais ou menos a mesma estrutura, só que agora a gente não vai colocar o index, porque o index vai ser só um, porque vai ser o produto. Então só vai estar enumerado o produto, para não ficar, por exemplo, descrição 1, categoria 2, valor 3. Você não quer que fique assim, você quer que fique produto 1 e ele tem a categoria e o valor, depois o próximo produto vai ser enumerado como número 2. Então você vai colocar aqui categoria sem o index, e vai colocar aqui despesa categoria. Aqui embaixo você vai colocar um print,
vai colocar aqui, por exemplo, o valor e vai colocar um RS aqui. Esse RS antes vai ser para caso o seu usuário ele coloque apenas o número, então ele vai colocar o preço direto sem o RS. Então a gente vai colocar esse RS já direto no nosso print, para caso o nosso usuário erre, ele coloque do jeito certo, tá? Então a gente colocou aqui despesas e valor. A última coisa que a gente vai colocar aqui vai ser um print simples. Esse print aqui eu vou colocar hífen multiplicado por 10. Então, quando ele terminar de fazer todos esses prints, ele vai printar o hífen 10 vezes. Então, vai formar aquela linha pontilhada de divisão, por exemplo. E aí, aqui embaixo, a gente coloca um else simples, caso a sua lista esteja vazia. Então, a gente pode colocar aqui nenhuma despesa foi cadastrada. Então, a gente coloca essa estrutura aqui. Na linha de baixo, a gente já terminou esse controle de despesas, a gente vai colocar aquela estrutura if name. Então, a gente vai colocar aqui if name igual a main. A gente vai colocar aqui controle, que seria uma variável, e dentro dessa variável a gente vai colocar controle de despesas, a classe. Então, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente, está simplificando. Então, para não ter que ficar escrevendo controle de despesas dessa maneira grande, eu coloco aqui controle apenas dessa variável, e eu estou meio que só substituindo o nome da minha classe por esse nome de variável aqui, para ficar mais fácil de chamar depois. Na linha de baixo aqui eu vou começar a construir o meu laço while true. Então esse laço while true vai servir para rodar o meu código propriamente. Então aqui, 2 pontos. E aqui embaixo você coloca a lista de opções para o seu usuário. Então vou printar aqui e vou colocar adicionar despesas. E aí você coloca, por exemplo, 2 pontos. Tá? Não precisa dos 2 pontos, eu acho. Talvez sem 2 pontos fique melhor. Talvez só um ponto final. Aqui embaixo você vai colocar um outro print, vai colocar 2, listar despesas, a gente coloca aqui, e aqui embaixo um print 3, por exemplo, e a gente coloca sair. Coloca aqui uma variável de opção, coloca o input e coloca aqui escolha uma opção. Então, aqui no caso, o que a gente fez? A gente printou as 3 opções, então ele tem a opção de adicionar alguma coisa, listar as despesas ou apenas sair e você não quer fazer nada. Aqui nessa opção você vai colocar um input para ele escolher uma dessas 3. É importante que você coloque o input depois, porque se você colocar o input antes, ele não vai colocar o print para você. Primeiro ele vai mandar o input e vai falar para o seu usuário escolher alguma coisa. Só depois que o seu usuário escolher, ele vai mostrar as opções. Então isso não é interessante. Então, primeiro as opções, depois dá alguma coisa para ele escolher. Então, aí a gente vai ter algo mais simples para o seu usuário entender. Agora a gente começa os condicionais. Então, se a opção for igual a 1, então se ele escolher 1, a gente vai chamar aqui descrição. E aí dentro da variável descrição, você vai colocar o input e vai perguntar para o seu usuário qual, na verdade não qual, mas a gente pode colocar qual a descrição do produto. A gente coloca dessa maneira aqui. Aqui perguntamos qual a descrição do produto, agora a gente pode copiar isso aqui 2 vezes, porque a gente precisa da categoria e do valor, então esse descrição aqui a gente vai substituir por categoria. Então, categoria, substituir aqui dentro, então qual é a categoria do produto. Aqui você coloca a variável de valor. Então, agora a gente está perguntando o que a gente colocou lá em cima. Então, essas opções aqui em cima, a gente só está perguntando elas agora, mas faz parte. Você tem que colocar no loop de repetição que vai aparecer para o seu usuário. Essa parte aqui de cima não vai aparecer para ele. É toda a estruturação. Então, aqui embaixo, a gente colocou aqui qual é o valor do produto. Agora, na linha de baixo, a gente vai colocar aqui uma outra variável, que é uma variável despesa. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que é alterar o nome. Então, a gente vai substituir aqui agora a função, na verdade não a função, mas a classe despesa. Aqui adentro a gente vai colocar esses 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros são esses parâmetros que estão aqui embaixo, tá? Por mais que seja igual o nome dessa variável e esse parâmetro aqui, não é a mesma coisa, tá? O que está aqui dentro, o que está valendo de verdade, são esses nomes de variável aqui. Então, se eu por acaso colocar isso aqui como x, ele não vai identificar, porque ele precisa que seja descrição, tá? Mas aí quando você colocar em ordem aqui, ele já vai associar lá em cima esses parâmetros e vai colocar na ordem.
Se você errar a ordem aqui embaixo, o código ele não vai dar erro, ele só vai responder numa ordem que você colocou, não necessariamente se é a ordem certa ou não. Agora a gente coloca as outras opções, que são mais simples. Então, a gente vai colocar um elif aqui, opção 2. Então, opção, a gente coloca aqui 2 e vai colocar apenas print, lista de produtos. A gente pode colocar dois pontos aqui, porque isso aqui é a ideia de que seja um título, tá? Então, esse é o título que vai aparecer. A gente vai chamar essa variável ali em cima, então a variável controle, vai colocar aqui controle.listar despesas. Então, o que a gente fez aqui? A gente transformou a classe controle de despesas na variável controle, e aí depois de você colocar aqui, você entrou dentro da classe controle de despesas e pegou a função listar despesas e colocou aqui. Então, ela vai ser printada da maneira que está construída aqui em cima. Agora, na linha de baixo, a gente só precisa uma opção para o if. Então, se a opção for igual a 3, você vai dar um print aqui de, digamos que finalizando. E depois de finalizando, você coloca um break. Então, esse break aqui vai servir para quebrar. Então, ele vai escolher a opção 3, vai printar finalizando e vai quebrar o seu loop de repetição. Até aqui, tudo bem. E aí, por último, para finalizar, você sempre coloca um else, caso o seu usuário coloque um número nada a ver. Então, ele colocou o número 5, o número 6, não existe essas opções. Então, você coloca aqui uma opção inválida, tente novamente. Faltou uma vírgula aqui, então, opção inválida, tente novamente. Então, basicamente, essa é toda a estrutura do projeto. Então, você pode pegar o seu terminal aqui, colocar para rodar, então, Python, app.py, roda essa aula, ele vai me perguntar o que eu quero. Eu quero adicionar despesas, vou colocar aqui o primeiro produto aqui é um arroz, ele é da categoria mercado e eu paguei, por exemplo, R$ 9,90. Então, ele já adicionou para mim, só que por enquanto a gente não vai ver porque ele vai pedir de novo, então ele vai ficar sempre pedindo. Então, eu quero adicionar outra despesa, vou colocar aqui feijão, acabou que estava com caps lock aqui, feijão, mercado também, e eu paguei R$ 7,90 do feijão. E ele foi adicionado. Talvez seja interessante a gente colocar aqui um print. Então, a gente pode colocar um print de despesa adicionada com sucesso. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Agora eu quero listar as despesas. Então, ele acabou dando que nenhuma despesa foi cadastrada. Tá um errinho aqui, só um instante. Assim, acabou tendo um erro no código aqui que acabou passando batido, mas a gente precisa colocar uma última estrutura aqui no if opção 1, porque depois que a gente associou, a gente precisa chamar a função para adicionar. A gente ainda não chamou essa função para adicionar. Então a gente vai chamar aqui a variável controle, vai colocar adicionar despesas, que é a função que a gente colocou, e vai colocar a variável despesa, que é essa variável que a gente tem aqui. Então, a gente montou essa estrutura na variável e está adicionando ela. Agora, a gente pode colocar aquele print que eu falei. Então, despesa adicionada com sucesso. E agora, ele já deve estar funcionando. Então, faltou só essa linha de código que servia para chamar a função de adição. Então, posso rodar aqui novamente, python app.py. Vou colocar aqui a opção 1. Vou colocar arroz, mercado, R$10,90, por exemplo. E aí aqui ele deu despesa adicionada com sucesso já. Então, posso colocar para listar aqui e ele listou para mim um arroz, categoria mercado, valor R$10,90. Então, já está funcional. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é deixar um pouco mais, digamos que bonito visualmente. Então, aqui a gente pode substituir esse print aqui. Em vez de colocar só aqui, a gente coloca aqui em cima também. E aí coloca, por exemplo, 30 para ficar maior e ficar mais isolado, tá? E aqui a gente pode colocar um despesa adicionada com sucesso, a gente pode repetir esse print aqui, tanto em cima quanto embaixo, para ficar mais fácil de ver. E agora a gente substitui por 10, para ficar mais curto, por exemplo. Mas aqui tem mais de 10 caracteres, então vamos deixar 30 mesmo, para ele não ficar mais curto do que a palavra, tá? Agora, se a gente rodar isso aqui novamente, então a gente pode rodar aqui app.py, adicionar, arroz, mercado, R$9,90. A gente coloca aqui, ó, despesa adicionada com sucesso, ele já está mais destacado, então com 30 ficou bom, porque ficou do mesmo tamanho exatamente, era o que eu queria. E aqui eu vou colocar a opção 2, e aí ele trouxe para mim discriminado. Então, descrição arroz, categoria mercado, valor R$9,90. E se você por acaso colocar outras opções, então eu vou colocar aqui um feijão, mercado,
7,90 e eu vou colocar aqui mais uma opção, gasolina, por exemplo, posto, R$ 40, por exemplo. E aí eu vou colocar para listar agora. Agora ele trouxe para mim dessa maneira. Como você pode ver, ele está dando essa duplicidade aqui. Essa duplicidade ela acontece quando você coloca essa estrutura, digamos que uma em cima e uma embaixo. Por quê? Quando você coloca aqui a descrição, ele está printando a da linha de baixo da descrição do arroz e a da linha de cima do feijão. Então, nesse caso, talvez seja interessante você tirar a de baixo, se você sempre for colocar mais de um produto, que é a ideia, porque no controle de despesas você gasta bastante. Então, vou colocar aqui para listar, mas aqui no caso ele não vai consertar porque eu tenho que sair do código. Então, vou sair do código aqui, vou rodar novamente, vou colocar aqui um arroz, mercado, R$ 10. Vou colocar aqui feijão, mais uma opção, né? Feijão, categoria do produto mercado, R$ 10 também. Então aqui ele já vai resolver esse problema para mim. Então acabou que ele... Então esse é o outro problema. Aqui ele trouxe da maneira que eu queria, o arroz e em cima e embaixo. Mas o feijão ele só trouxe em cima, porque aqui embaixo ele não vai dar, ele não vai colocar, porque a gente tirou, e aí vai ficar estranho, porque vai ficar tudo junto. Então esse é um pequeno problema que a gente tem. Então você vai ter que ou, digamos que, aturar essa duplicidade, ou vai ficar tudo junto. Então, no meu caso, eu prefiro segurar, ou no caso, aturar a duplicidade para ficar um pouco melhor visualmente, para não ficar grudado daquela mesma maneira, tá? Então, essa é a ideia de um controle de despesas utilizando o Python. Por essa aula é só isso, fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.